Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje, meditando no Evangelho de Marcos, nós temos a ocasião de ver Jesus continuando com a sua obra de salvação, o anúncio do Evangelho, e ele vai curando muitos doentes. E algo nos chama a atenção no Evangelho de hoje, que é o fato de que muitas pessoas pediam para tocar ao menos na barra da veste de Jesus. E diz o Evangelho, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Irmãos e irmãs, a humanidade sagrada de Jesus, a sua natureza humana, se tornou para nós um instrumento da nossa salvação, porque Deus se esvaziou de si mesmo, assumiu a nossa carne, e por isso, em Jesus Cristo, nós temos a natureza humana unida de maneira de uma maneira que nós não conseguimos compreender, unida à natureza divina. Nós temos a natureza humana unida à natureza divina na única pessoa do Verbo encarnado, na única pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, nós temos nessa humanidade sagrada, nesse corpo sagrado de Jesus, um instrumento e uma causa eficiente da nossa salvação. O grande desígnio de Deus é fazer com que em Jesus, através dessa kenosis, desse esvaziamento de si mesmo no seu Filho, ele possa tocar a nossa humanidade e nos elevar com ele. Ou seja, o Senhor Deus, por amor a nós, se abaixa, se faz homem, para que tocando a nossa carne, a carne concreta, o nosso corpo, a nossa vida, toda a nossa história possa elevar esta nossa vida tão limitada à perfeição da sua natureza divina, à perfeição da glória dos filhos de Deus, que participam da divindade com Deus. Por isso, hoje nós temos ocasião para meditar nessa realidade. Este corpo sagrado de Cristo, a sua humanidade sagrada que nós amamos, que nós adoramos, que nós veneramos, sobretudo no Santíssimo Sacramento, se tornou para nós instrumento da nossa salvação. E então, diante das realidades de doenças espirituais da nossa alma, aquelas 7 doenças espirituais que na tradição da igreja se convencionou chamar como que as raízes dos demais pecados, os 7 pecados capitais, a gula, a luxúria, a ira, a preguiça, a inveja, a vaidade, a avareza, a soberba. Diante das doenças espirituais, nós temos aqui um remédio para o nosso pecado, para essas raízes de pecados, que é a humanidade sagrada de Cristo. Quanto mais nós crescemos na proximidade com esta humanidade, ou seja, quanto mais nós abraçamos, quanto mais nós nos unimos ao Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e encarnado, que age em nós através do seu Espírito Santo, mais nós somos santificados. Como é que nós fazemos isso? Sobretudo, através da vida sacramental, através da união com Cristo, na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia, mas também através de uma vida de oração, onde nós exercemos a nossa fé, onde nós acolhemos a palavra de Deus e cremos, e no ato de fé Cristo está presente, e Ele envia sobre nós o seu Espírito, e esse Espírito nos une à humanidade de Cristo que está ressuscitada à direita do Pai. Mas também através da carne dos irmãos, porque quando nós amamos o nosso irmão, Cristo está nele. Então, toda a nossa vocação se resume a nós agora nos unirmos a esta ponte, a esta humanidade sagrada que se tornou para nós causa da nossa salvação, ponte que nos une a Deus. Em Jesus Cristo consiste ali a única porta pela qual nós acessamos verdadeiramente a Deus. Por isso, as pessoas tiveram essa intuição de que, ao menos tocando na barra da veste de Jesus, seriam curados, e isto é um sinal para que nós creiamos mais uma vez que Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem, está realmente presente, vivo e ressuscitado, agindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, nos chamando, enviando sobre nós a moção do seu Espírito, nos convidando para estarmos sempre em amizade com Ele. Por isso que possamos experimentar essa verdade. A humanidade sagrada de Cristo é a causa da nossa salvação.
porque unida à natureza divina na única pessoa do Verbo, ela é para nós o nosso motivo, a nossa causa de santificação, o motivo pelo qual agora nós somos elevados em Cristo. Nós que somos fracos, pecadores, podemos agora ter a nossa vida sarada pela ação de Cristo e, no reino de Deus, alcançar definitivamente a união com a natureza divina, sendo participantes da glória dos filhos de Deus. Assim seja.